Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho deste livro aqui. São 2 volumes. Eu quero ler um trecho do primeiro, Arqueologia das Terras da Bíblia, do professor José Adhemar Keffer, tá? E eu quero ler especificamente o trecho referente a Tel Arad. Quem sabe, sabe, né? Porque eu já mostrei alguma coisa e vou mostrar no final desse vídeo aqui também. Tel Arad. Tel Arad está situado a 30 quilômetros a sudoeste de Massada, junto à nascente do Nahal Beersheba. A 8 quilômetros dali, seguindo em direção ao oeste pela moderna autopista 31, encontra-se hoje a nova cidade de Arad. O Tel Arad ocupa uma área bastante grande, 9 hectares no total, e é um excelente exemplo de como eram as cidades do período do Bronze e de como se deu a passagem do Bronze para o período do Ferro I. Na Bíblia, Arad só aparece em textos que fazem referência ao período pré-israelita. Por exemplo, em Números 21-3, se fala de um confronto entre Israel e o rei de Arad. Nesse mesmo sentido, em Josué 12:14, Arad é mencionada na lista dos reis vencidos por Israel. Arad aparece também numa inscrição de 925 a.C., da cidade de Karnak, como uma das cidades subjugadas pelo faraó egípcio Sisac. O Tel está dividido em 2 áreas. Tel é o sítio, local, sítio arqueológico, né? O Tel está dividido em 2 áreas bem distintas. A parte mais baixa, que corresponde à cidade do Bronze Antigo, e a parte mais alta, que corresponde ao período do Ferro. A parte baixa é o melhor exemplo que temos de uma típica cidade do Bronze. É um achado fantástico para o estudo da sociedade desse período. Muito bem escavada, a cidade era protegida por uma grande muralha de 1.200 metros. Abrigava em torno de 3.000 habitantes e atingiu seu auge por volta de 3.000 a 2.700 a.C. Depois disso, ficou abandonada por uns 1.500 anos. Os ossos de ovelhas e de cabritos encontrados nas escavações demonstram que o pastoreio e a agricultura eram a economia básica dessa cidade. Os achados de cerâmica provam que Arad comercializava com o Egito e com a Arábia. As casas escavadas nos dão uma ideia clara do seu estilo. Basicamente, consistiam numa grande sala de estar, com bancos de pedra que circundavam as 4 paredes, um armazém e um pátio aberto. As ruas da cidade eram estreitas e sem muita planificação. O enorme poço de 21 metros de profundidade, que se encontra na parte mais baixa da cidade, pertence ao período israelita. Chama a atenção ainda um templo com 2 estelas, ou bamot, solitárias testemunhas do culto à fertilidade que existia em todo o mundo cananeu. Nesse mesmo ambiente do culto à fertilidade, foi encontrado em Arad uma pequena e rústica estela contendo o seguinte desenho: uma forma retangular que possivelmente representa uma tumba e dentro dela uma figura antropomórfica em 2 posições, uma deitada e a outra de pé. Os pés da figura lembram raízes e a cabeça uma espiga de trigo. Tudo leva a crer que o desenho quer representar um deus agrícola que morre na estação da seca e ressurge na estação da chuva. O que levou o povo a abandonar a cidade depois de 2700 a.C. é uma incógnita. Na verdade, esse movimento pode ser percebido em outras cidades do Bronze Médio e Tardio. Tudo indica que, com o declínio do Império Egípcio, os reis das cidades-estado de Canaã começaram a se digladiar entre si na tentativa de ocupar o vácuo de poder deixado pelos egípcios. As guerras exigiam mais impostos e mais soldados, aumentando assim o peso da exploração sobre o povo. A solução foi abandonar a cidade e ocupar as montanhas, que para esse período já eram acessíveis para serem habitadas. É nesse movimento de planície para a montanha e nesse espaço de tempo que surge Israel. Por volta de 1200 a.C., Arad passou a ser ocupada novamente, agora não mais na parte baixa, mas na parte alta da colina. O tamanho da nova Arad não passava de meio hectare. A primeira ocupação na parte alta era mais modesta. Mais tarde, por volta do século X, Arad foi transformada numa fortaleza militar. Entre as descobertas mais impressionantes da parte alta está um templo
que, relevando as dimensões, tinha um formato similar ao de Jerusalém e que se acredita ser um templo javista. Construído em continuidade com os lugares altos, com as eiras ou as bamot, onde aconteciam os ritos de fertilidade, foram encontradas no templo duas estelas, Macebot. As estelas estavam colocadas fixas no Santo dos Santos. A maior, que representava a divindade masculina, Javé, ou Baal, media 90 centímetros. A outra, um pouco menor e certamente representava uma divindade feminina, Asherá. A maior era fálica, tinha parte superior arredondada e estava pintada de vermelho. Portanto, uma prova contundente da forte presença, ainda em tempos tardios, dos cultos da fertilidade no interior de Judá e da influência que esses exercem sobre o javismo. Em frente a cada estela havia um pequeno altar para incenso. O nicho com as estelas se encontra atualmente no Museu de Jerusalém. Convém mencionar ainda que no centro do templo foi encontrado um grande altar quadrado de 3 metros de largura por 1,40 de altura, que era utilizado para sacrifícios de grandes animais. Essa teologia, manifesta em Arad, está em sintonia com as inscrições encontradas em Kuntilet Agerud, junto à rota de Gaza, a 50 quilômetros de Cades Barnea. Ali foi encontrado, entre outras coisas, um pote de cerâmica com um desenho e com a seguinte inscrição: Javé de Samaria e sua Asherá. O pote é datado entre meados do século XIX e meados do século XVIII, antes de Cristo, né? A inscrição confirma, por um lado, a extensão do domínio de Israel, comumente denominado Reino do Norte, e possivelmente no tempo do rei Acabe, 874-852 a.C. E, por outro lado, a absorção dos cultos cananeus como o baalismo pelo javismo. Sabe-se que Asherá era consorte de Baal. De acordo com o arqueólogo Aharoni, o templo de Arad continuou em uso até o tempo do rei Josias, 640 a 609. Como fortaleza militar, Arad seguiu sendo utilizada pelos assírios, pelos persas e pelos gregos. Atualmente, as escavações em Arad continuam na parte alta, na cidadela. A parte baixa, a cidade do bronze, no entanto, está abandonada. Lamentavelmente, a erosão das chuvas e do vento e o descaso das autoridades locais vão consumindo pouco a pouco um testemunho histórico irreparável. E aqui no trecho que fala de Tel Arad, quero apontar algumas questões. Primeiro, a tendência masculina das pesquisas de se referir aos cultos cananeus como cultos de fertilidade. E isso é um estigma reducionista que eu vou provar que não deve ser utilizado em minha tese de doutorado, que está para ser publicada em 2025, no início de 2025. Se você está assistindo isso depois de fevereiro de 2025, já está publicado. Tá? E que vai mostrar esse estigma que começa desde os tempos de Heródoto até recentemente, ainda pesquisadores que não se aprofundam no tema dos cultos cananeus ainda seguem repetindo esse estigma da fertilidade. E outra questão é que, no final desse trecho, o professor Ademar coloca a foto do Santo dos Santos do Templo de Arad. E eu tenho aqui uma réplica em miniatura desse sítio, feita por Paula Turriani. Então, você pode ver a foto, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Você pode ver a foto do Santo dos Santos, do Templo de Arad, com as duas Macebot, né? Aqui, uma maior, né, representando a divindade masculina, hoje já se afirma que se representa Javé, e a menor representando a divindade feminina, e os altares de incenso na frente de cada representação da divindade. Então, um templo com a mesma estrutura, não a mesma proporção de tamanho, mas a mesma estrutura do templo em Jerusalém, e que vai conter aqui a representação da adoração a um casal divino, tá? Especificamente. Então, recomendo, vou deixar aqui na descrição link para vídeos sobre as terras bíblicas feitas pelo professor Ademar, e recomendo o seu livro Arqueologia das Terras Bíblicas, pela editora Paulus. Todos os dados estão aqui na descrição. Fica aqui a dica da leitura da semana. Um grande abraço e até a próxima.